Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial aqui, porque assim, ó, não é todo dia que a gente traz uma HQ isolada do Batman. E quando a gente traz, é porque tem um motivo especial. E nesse caso, é uma história do Batman que, olha, eu me emocionei bastante e eu espero que vocês também se emocionem bastante. E essa semana teve essa HQ, Legends of the Dark Knight, número 16. Eu simplesmente amei a história, amei as nuances, amei toda a linguagem dela, e eu vou contar a história aqui pra vocês, para que vocês também conheçam essa história. Então, roda a vinheta e vamos começar! Pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar dessa HQ. Ela tá na edição 16, mas na verdade não tem nenhuma continuidade com as outras histórias. A única coisa que você realmente precisa saber é que o Batman está atrás do espantalho. Esse daí é o contexto que vocês precisam saber. Mas assim, ó, o que torna essa história especial é o jeito que ela lida do trauma do Bruce quando criança, envolvendo o gás do medo. E ela faz de uma maneira muito criativa, emocionante e com altas nuances para reflexão na vida real. Rapaz, eu tô botando um hype nessa história. A HQ começa com uma narração dizendo que ninguém é criado no vácuo. E enquanto isso, vemos um casal e uma criança assistindo um filme. O narrador diz que cada momento insignificante é, na verdade, um momento gigante que determina a construção da personalidade de uma pessoa. E assim, vemos a família saindo do cinema e entrando num beco escuro. O pai fala para a jovem mãe, a Marta, para não se preocupar. Mas então surge um bandido e aponta uma arma. Ele pergunta para o Thomas por que aquele local se chama Beco do Crime. E que logo ele mesmo vai responder. E se prepara para atirar no casal. E enquanto ele faz isso, o narrador conta que a mente humana ela é capaz, de isolar estresse pós-traumáticos de memórias para que no futuro possa controlar essas memórias de um jeito que elas não vão doer tanto no futuro. E bem, a gente está vendo a morte dos pais do Bruce porque é a morte dos pais do Bruce que desengatilha todo o negócio dele ser o Batman. Então, uma coisa realmente está ligada à outra e o que o narrador está falando faz bastante sentido. Só que então, dentro da história, quando o sujeito ia atirar, um batirangue aparece. E o Batman surge e começa a espancar o bandido. E o narrador da história diz que esse é um processo traumático muito grande e que por isso é um tanto quanto complexo para explicar, já que esse momento traumático acaba definindo toda a vida da pessoa. O Batman continua batendo forte no Joe Chill de forma impiedosa na frente da criança Bruce Wayne. O morcego não para e a narração continua dizendo que de alguma forma essa pessoa está tentando apagar o trauma que viveu. E então alguém manda ele parar. É a criança Bruce Wayne, que aponta uma arma para o próprio Batman e pede para ele acordar. E, de fato, o Batman acorda no meio de um loft e é recebido pelo espantalho servindo um chazinho para ele. E aqui, nesse momento, é revelado que o narrador da história não era o Batman, e sim o espantalho. De alguma forma, ele estava dentro da cabeça do Bruce e estava manipulando ele para poder descobrir mais sobre o grande trauma do Bruce. E é nesse momento que a história realmente fica interessante. Os dois começam a conversar, e o espantalho serve o chá para o Batman e pergunta se ele está vendo as alucinações dos corvos. E pelo jeito parece que sim. Só que nesse momento o Batman tenta revidar com um gadget. Mas isso é inútil, já que o espantalho fala que o Batman está passando vergonha e que ele já tinha se preparado para isso. Ele oferece novamente o chá para o Batman, que pergunta se esse daí é o antídoto que ele precisa. Só que o espantalho só diz que é chá de camomila. E então, sem nenhuma enrolação,
ele pergunta pro Batman qual é o grande trauma-chave que o levou o Batman a ser o Batman. O que com certeza é uma pergunta instigante. Só que isso não é tudo. Ele revela que testou uma toxina experimental no próprio Batman e que fez isso para apagar dele o grande trauma envolvendo os pais dele. E é por isso que quando a gente viu o sonho, o Batman estava literalmente espancando o Joe Chill, quase que descartando esse passado ao tentar matar o Joe Chill. Ou seja, nesse momento da história, o Batman não lembra mais de como que os seus pais morreram. Esse trauma foi deletado pelo próprio Espantalho. E na hora, o Batman fica revoltado com isso e diz que ele não tinha o direito de apagar essa memória dele. Eu achei esse plano genial. Simplesmente genial acabar com o Batman desse jeito. E também tem tudo a ver com o próprio Espantalho. Cara, demais! Se alguém realmente tivesse o poder para apagar essa memória do Batman, ele jamais seria o Batman. Porque o Batman, sem a morte dos pais do Bruce, não é o Batman. Ele não teria aquela força motriz que iria fazer ele se superar dia após dia sendo o Batman. Ele realmente seria só um cara treinado, mas sem a força definidora que é ser o Batman. E eu gostei como eles conseguiram abordar isso. Então, essa é uma forma muito eficiente de derrotar o Batman. O Batman ameaça o Espantalho, mas acontece que o Dr. Crane não tá nem aí. O morcego diz que ele não tem ideia das trevas que isso irá desencadear. Mas o problema é que essa intimidação não funciona com o Espantalho. Ele tá bem ligado nas artimanhas teatrais vazias do Batman. E que não importa o quanto ele esconda, ele sabe que o Batman, de alguma forma, está se sentindo melhor sem ter o trauma dos pais por trás dele. E assim, com o Batman transtornado, ele simplesmente sai dali, deixa o Espantalho sozinho e acaba retornando para a Batcaverna para tentar achar uma solução para o problema dele. E a partir daqui, ele começa a fazer um monte de experimentos com a ajuda do Alfred. Ele tenta reverter os efeitos da toxina do Espantalho, mas o Alfred pergunta se isso é realmente necessário. O Batman alega que não pode deixar os seus pais morrerem de novo, mesmo que dentro de sua cabeça. E uou, essa frase aqui a gente tem que parar e analisar, porque é uma frase muito boa. A frase deixa muito claro que o Bruce se sente sim culpado pela morte de seus pais, e ver eles morrerem uma vez às vezes já é o suficiente. Agora, imagina você, dentro da sua mente, deixar eles morrerem de novo. E de uma forma meio que definitiva, porque ao fazer isso, você nunca mais vai se lembrar disso. Então assim, ó, é uma coisa complexa. Você tem que lutar para que os seus pais continuem mortos na sua memória, mas para isso você tem que deixar eles morrerem e não deletar essa memória. Cara, complexo. E o Alfred tenta dialogar com ele, alegando que a dor de um trauma pode tornar uma pessoa miserável. Mas o Bruce fala que o mesmo também pode ser dito caso ele ignore a dor, e que no final a escolha é dele. E de novo, um outro diálogo complexo. A relação da dor como uma forma de combustível para superar traumas com certeza existe, mas existe algum tipo de limite para isso? É exatamente isso que o Alfred está discutindo. Há um limite da dor de vingança do Batman para controlar ele e não permitir que ele seja o Batman? Ou ele pode pegar essa dor e fazer o que ele quiser a ponto dele querer ser o Batman? Essa é a discussão que eles estão colocando aqui. E as reflexões que eles estão trazendo pro Batman também servem pra nossa vida. Então assim, ó, essa HQ ataca todos os níveis, fantástico. E assim, o Batman meio que cria um soro pra desfazer a toxina do Espantalho enquanto que ele dorme. E ok, legal, mas o que é fantástico aqui é a cena final, o diálogo do Batman. E aqui eu vou tentar narrar como se fosse o Batman para poder ficar em primeira pessoa e ter o mesmo impacto na história. Todas as coisas que fiz em nome dos meus pais, e agora eu preciso reviver a noite da morte deles com pedaços de jornais. Me mata admitir isso, mas sim, eu me senti melhor sem ter o trauma deles. Quase como se fosse um peso tirado das costas. E enquanto o Batman vai contando isso, ele vai se aproximando do local onde os seus pais vão morrer. E um detalhe importante é que ele vai se aproximando por trás,
E não por cima como antes, mas sim por trás. Isso daí parece insignificante, mas na verdade é muito importante. O Batman então diz: tipo, eu poderia nunca mais precisar vestir essa roupa e estar bem com essa decisão. Mas e então? E aqui, exatamente nesse ponto, os pais do Bruce Wayne são mortos. Na página seguinte, vemos os pais do Bruce sendo atingidos pelos tiros do Joe Chill, enquanto que o menino Bruce não está vendo o trauma. Ele está vendo o Batman retirando a sua máscara, contemplando quem que ele é de verdade. E, por apenas um segundo, não olhando para o trauma de sua vida. Gente, essa página aqui é demais. Essa página é 10 de 10. 10 de 10. Eu amei essa página. E num primeiro momento, eu tentei entender essa página. E eu demorei um pouco para realmente entender o significado dela. Mas quando eu entendi, rapaz, foi demais. E o Batman, olhando para o Bruce pequeno, diz: se é assim que o Batman morre, eu me estremeço pensando em como Bruce Wayne vai viver. Ele não pode simplesmente apagar o que aconteceu, mas talvez ele possa viver um pouco melhor apesar disso. E assim, ele se ajoelha na frente do Bruce pequeno e recebe uma mão no ombro do seu outro eu, enquanto que a chuva continua em Gotham nos seus sonhos. Terminando aqui a HQ. E uou, que história fantástica! Gente, eu não sei se eu tô exagerando, eu não sei se o vídeo vai conseguir capturar a emoção da história, mas eu preciso dizer, eu me emocionei demais lendo essa história. Me emocionei porque essa história tem muito a ver com os dilemas do Batman e tem aquela coisa meio trágica que só as boas histórias do Batman têm. Sabe aquele final meio melancólico do Batman Animated Series? Cara, é esse final aí dessa HQ. E ele é complexo, ele envolve o personagem em perguntas e reflexões que a gente pode fazer pra nossa própria vida. Cara, isso é Batman. Na veia, demais. Eu amei essa história. Talvez o único defeito da história seja não mostrar as consequências do sonho ou expandir mais as possibilidades narrativas dela. E assim, é de fato uma história muito pequena que poderia muito bem ser ampliada e até virar uma super saga do Batman. O conceito é muito bom e dá pra expandir ele. Mas eu acho que tem um certo carisma essa história ser pequena, lembrando um pouco as histórias do Batman Black and White, que também são espetaculares, não precisa se conectar com nada, não precisa ser gigante nem nada disso. É só uma história pequena, com bons diálogos, com reflexões, que tem tudo a ver com o Batman. E isso pra mim é realmente o suficiente. Cara, é justamente por essas histórias que eu amo o Batman. E sem falar que tem Espantalho servindo chá pro Batman. Realmente, não dá pra superar Espantalho servindo chá pro Batman também. E gente, é isso daí, muito obrigado, eu espero que vocês também tenham gostado dessa história. Valeu, muito obrigado e dá-lhe descer! E essa foi a emocionante história do Batman Legends of the Dark Knight número 16. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!